Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um encontro de Direito Administrativo. Agora nós vamos falar de uma aula importante de Estado, Governo e Administração. Você precisa entender esses conceitos para você conseguir avançar nessa disciplina, tanto no Direito Administrativo quanto no Direito Constitucional, ok? Então vamos lá, vamos avançar neste assunto. Primeira coisa, pessoal, nós vamos falar sobre o Estado, né? Então, o que é o Estado? Primeira coisa que nós vamos entender é o Estado quanto à sua estrutura. Quando a gente fala em Estado, nós temos várias maneiras de falar dele, né? Você vai perceber, por exemplo, forma de Estado, né? A forma de Estado, nós estamos falando da estrutura do Estado aí. E é o que nós vamos falar agora, a estrutura do Estado. E aí, quando nós falamos de estrutura do Estado, o Estado pode ter uma estrutura simples ou uma estrutura composta. O Estado pode ser simples ou composto. Quando é que o Estado é simples, pessoal? É quando o poder tem uma única expressão. Está tudo concentrado em um governo nacional. Quando esse Estado, nós estamos falando de países aí, pessoal. Quando esse Estado tem todo o poder dele concentrado em um governo nacional, a gente fala que está de frente a um Estado simples ou um Estado unitário. Certo? Veja bem, diferente do Estado simples, nós temos o Estado composto. É quando tem esferas de poder. Esferas de poder que se equilibram, né? Olha só, harmonicamente, né? Então veja, de acordo com o regime, que pode ser mais ou menos complexo, vai depender aí de cada país. E aí é citado aqui vários tipos de Estado composto. Para a prova de direito administrativo, basta você se concentrar no Estado federal. Então veja bem, você tem um Estado simples, que é o Estado unitário, e você tem um Estado composto, que é o exemplo mais cobrado em concurso, é o Estado federal. Que é um Estado, um país, onde o poder é dividido em esferas, né, em esferas políticas. Ok? Então veja bem, no Brasil, por exemplo, nós temos a União, os estados e os municípios. São entidades políticas. E todos eles têm poder, eles têm autonomia política. Eles têm poderes. Então veja bem, no Brasil é um exemplo onde o poder não está só na mão do governo nacional. Não. O poder está dividido entre os entes federativos. Porque no Brasil é uma federação. É um Estado federal. O Brasil é um Estado federal onde o poder está dividido entre os entes federativos. Ok? Tranquilo? Então leve esse conhecimento para a sua prova. Então quando a gente fala de estrutura de Estado, o Estado pode ter um Estado simples ou um Estado composto quanto à sua estrutura. Né? Então nós damos o exemplo de Estado simples, o Estado unitário, quando o poder está todo na mão de um governo nacional, e o Estado composto, quando esse poder está dividido, né, em esferas de poder. Nós temos aí alguns tipos, de acordo com a doutrina, de Estados compostos, e nós concentramos a nossa informação aqui no Estado Federal, que é o exemplo do Brasil, que é um Estado federal, onde o poder está dividido entre as federações. Certo? São entes federativos, ok? Entes federativos que não são soberanos, eles apenas têm autonomia política. Nós vamos ver isso com mais calma mais à frente. Vamos para uma questãozinha simples para ver se você está conseguindo acompanhar. De acordo com o modo pelo qual se estrutura, está falando da estrutura. O Brasil pode ser classificado como um Estado. Então nós estamos falando da classificação do Estado quanto à estrutura. E aí,
De acordo com a estrutura, o Brasil é um Estado simples, unitário, composto ou democrático? Galera do chat aí. Lembrando que quanto à estrutura, o Estado só divide em dois, né? Ou ele é simples, ou ele é composto. Quanto à estrutura, pessoal. Aqui, ó, quando ele fala em democrático, ele não está falando de estrutura, ele está falando de um regime político. Um regime de governo. Nós não estamos falando de regime de governo, nós estamos falando quanto à estrutura. E aí, o Brasil é um Estado simples ou composto? Lembre-se que simples e unitário é a mesma coisa aqui, ó. E não é o caso do Brasil. O Brasil é um Estado composto. Ok? Composto. Beleza? Composto por quê? Porque o Brasil é um Estado federal. Se ele é um Estado federal, ele tem o poder dividido entre entes federativos. Por isso que ele é composto. Ok? Tranquilo? Vamos avançar. Vamos ver o que é forma de Estado, pessoal. A forma de Estado é a maneira como o poder está dividido. Nós estamos falando da divisão do poder, da organização política administrativa. Nós estamos falando da estrutura, né? Dessa estrutura, dessa divisão do poder. Ok? Nós já vimos que o Brasil, ele é o quê? Uma federação. O Brasil é uma federação. E na federação, os entes políticos, eles não possuem autonomia, pessoal. Os entes políticos não possuem autonomia. Então nós temos a União, os estados e os municípios. Só que eles têm autonomia não, desculpa, perdão, os entes políticos, eles não têm soberania. Então o Brasil é uma federação, né? Nós temos ali a União, olha só, nós temos União, estados e municípios e o Distrito Federal. Todos eles têm autonomia política. Todos eles têm poder na mão. Eles têm poder. Mas o que eles não têm? Eles não têm soberania. Por quê? Porque, veja bem, eles todos formam um único país, um único estado. E um estado só se caracteriza se ele tiver soberania. Vocês estão entendendo? Então, veja bem, o Brasil ele é soberano de forma íntegra. Porém, ele tem um poder dividido. Quando a gente fala que o Brasil é uma federação, quer dizer que o poder é dividido. Mas não quer dizer que os Estados membros têm soberania, não possuem soberania. Certo? Por isso que você não pode confundir o conceito de federação com o conceito de confederação. Porque na confederação é o seguinte, ó, você tem vários países, ou seja, estados, e eles apenas se unem, eles fazem apenas uma união entre eles, né? Mas sem que cada um perca a sua soberania. Eles não formam um novo estado, eles apenas fazem uma reunião entre eles. Isso é confederação. O Brasil não é uma confederação, o Brasil é um estado, é um país, né? E aí só o Brasil tem a soberania. Numa confederação, não. Numa confederação são vários estados, vários países, e cada um mantém a sua soberania. É apenas uma reunião entre eles. Ok? Você entendeu esse conceito? Não confundir, então, soberania, ou federação e confederação. Beleza. Quais são, então, os elementos do Estado? Nós temos ali o povo, que é o elemento humano,
certo? Olha só, é o conjunto de pessoas que mantém um vínculo jurídico-político com o Estado. Então você tem um elemento, o povo. Você tem o território, que é o espaço geográfico, e você tem a soberania. A soberania quer dizer que não está limitado por nenhum outro poder na órbita interna. Ele não tem que acatar a regra de outro país. Isso é ser soberano. Então, um Estado, um país, né, um Estado, ele, para ser considerado um Estado, ele tem que ter aí um povo, um território e soberania. Tá? São os três elementos aí doutrinários do Estado. Conceito de Estado, pessoal. Isso aqui é importantíssimo. O Estado, ele corresponde ao conjunto de instituições especializada no exercício do poder e da autoridade dentro de uma sociedade. Então ele falou aqui, ó, poder e autoridade. O Estado, ele é um conjunto das instituições especializado no exercício do poder e da autoridade dentro de uma sociedade. E aí você tem que entender o que é o poder, né? O poder é a capacidade de impor. Olha só, a capacidade de impor, o fazer valer a sua vontade. Então, para ser Estado, tem que ter o poder da coerção, do monopólio, da ordem. Isso que é um Estado. Para você ter o Estado, você tem que ter o poder do monopólio, da coerção. Porque, pessoal, nós estamos falando de legalidade, cumprimento de normas. Um Estado, ele tem que ter suas normas e aquela sociedade vai obedecer aquelas normas. Né? Então veja que o Estado, ele tem que ter a capacidade de impor ou fazer valer a sua vontade, através do monopólio, da coerção, da legalidade constituída. Tranquilo? Um Estado, ele também, olha só, é um conjunto de instituições especializadas no exercício do poder e da autoridade. E essa autoridade consiste no poder legítimo e institucionalizado. Então veja bem, a autoridade, né, ela tem que ser legítima. Num país democrático, a legitimidade ela vem pela eleição, né? Pela escolha popular. A legitimidade. Num país monárquico, por exemplo, vem pela hereditariedade ali. A legitimidade daquele governo. Você entendeu? Então assim, essa autoridade. Então um Estado ele tem que ter o poder e a autoridade. Ok? Tranquilo? Então vamos ver algumas questões aqui para ver se você compreendeu essa ideia do que é uma federação, do que é uma confederação, do que é um Estado nos seus conceitos. Primeira questão que eu trouxe para você aqui fala o seguinte, ó. Confederação é um tipo de quê? Galera do chat, por favor. Coloque aí o número de questão e a letra correta. O que é uma confederação? Lembrando que quando eu falei de forma de Estado, duas são importantes para a gente, pessoal, forma de Estado. O que é? A federação e unitário. A federação e unitário. O Brasil é unitário? Não, o Brasil é uma federação. Certo? Então veja bem, a forma de Estado, né, ela não tem nada a ver com confederação, porque confederação não é uma forma de Estado, não é uma forma de governo, não é um sistema de governo, não é um regime de governo.
A confederação é quando estados, países se reúnem, cada um mantendo a sua soberania. Quando eles se unem, ou seja, letra A confederação é um acordo entre estados soberanos. Eles são estados, eles não perdem a soberania, apenas fazem um acordo entre eles. Então, parabéns aí a Ivana Silva e ao Vic Furtado. A confederação é apenas um acordo entre estados soberanos. Na confederação não há perda de soberania. E confederação não é forma de estado é federação. Tranquilo? Mais uma questãozinha aqui, ó. O conceito de Estado moderno, ao contrário dos conceitos de sociedade e mercado, fundamenta-se. Então, o conceito de Estado, pessoal, é exatamente o conceito do monopólio e coerção legalmente exercida. Só existe Estado se aquele país puder impor a norma para a sua sociedade. É isso. Senão não é Estado. O Estado vem lá e impõe uma norma. Por exemplo, o direito penal no Brasil é uma norma imposta pelo Estado brasileiro. Você tem que cumprir essa norma. Se você matar, você vai preso. Né? Então você tem uma norma. Esse monopólio e a coerção legalmente exercida, né, está dentro do conceito ali de Estado, um conceito moderno de Estado. Ok? Tranquilo? Vamos lá, vamos avançando. Olha só. Nós já vimos que o Brasil é uma federação, certo? O Brasil é uma federação. Se ele é uma federação, ele tem várias entidades dentro que têm o poder, porque o poder está dividido. O poder não é só do governo nacional, o poder está dividido. E no Brasil, como é que está dividido esse poder? Está dividido entre a União, todos os 26 estados, o Distrito Federal e todos os municípios. É assim que está dividido o poder no Brasil. E como o poder está dividido, ele é uma federação. Não é um estado unitário, é um estado federal. Até aí tudo bem. Certo? Esses estados possuem poder? Sim. Eles possuem autonomia política. Pessoal, cada estado faz suas leis. Os municípios fazem suas leis, porque eles têm autonomia política. Estão entendendo? Porém, eles não são soberanos. Só a nação, só o Estado-nação é soberano. Só o país é soberano. Então, a União, o Estado, o município e o Distrito Federal, aqui, ó, o Estado, o Distrito Federal, não possuem soberania. Não possui. Só o Estado-nação possui. Só o país possui a soberania. Certo? E aí, veja bem, você tem a União, os estados, o município e o Distrito Federal, são autônomos. Ok? Quando o Brasil está na sua relação internacional, agindo como um país, olha só, aqui você tem um presidente do Brasil, quando ele está agindo como nação ali, como um Estado-nação, a União, ó, passa a representar quem? A União passa a representar nesse momento o Estado. Vocês estão entendendo? Então veja bem, internamente, né, no direito público interno, todos eles são autônomos. Mas quando o Brasil trata com outras nações ou externamente, aí quem é que representa o Brasil? A União. E a União representa como Estado. Ela está representando o Estado externamente. Ok? Por isso que você tem a figura do presidente da República, tanto como um governante
né, como um governante, quanto também um chefe de Estado. Ok? Ele é ao mesmo tempo um administrador, chefe de governo e ao mesmo tempo chefe de Estado. Outra coisa, pessoal, os Estados membros possuem o quê? Autonomia política. E o território federal? O Amapá já foi território federal, não é mais. Mas quando era território federal, tinha autonomia política? Não. Território federal não tem autonomia política. Município tem, estados membros tem, Distrito Federal tem, mas os territórios federais não têm autonomia política. Ok? Então vamos avançar para uma questãozinha para ver se você compreendeu esse conceito. Olha só, a soberania que permite a afirmação na ordem externa é atributo de quem, pessoal? Quem é que tem soberania? Coloque aí, 4. Qual é o gabarito do 4? 4 ponto e aí a letra correta. A galera do chat aí. Veja que o Brasil, ele tem lá 3 poderes, né? A divisão entre os poderes, freio e contrapeso, né? Você tem o poder executivo, que administra, legislativo, que legisla, né? E o judiciário, que julga. São as funções típicas de cada um desses poderes. Mas também o judiciário pode administrar. Não é típica a função, mas também tem administração lá dentro. Assim como os outros poderes. Então veja que esses 3 poderes têm a função típica, mas exercem também as outras funções de forma atípica. Mas essa divisão dos poderes não tem nada a ver com soberania. A União não tem soberania, os estados não têm soberania, os poderes não têm soberania. Só quem tem soberania, quem é? O Estado-nação. O Estado, pessoal. Então parabéns aí, Ivana, né, que respondeu aí no chat. Somente o Estado. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Quem é que representa o Brasil lá nas relações internacionais? Já falamos sobre isso. A União. Certo? A União. A União possui soberania? Não, a União não possui. Quem possui soberania é o Estado. Quando a União está representando o Estado, é o Estado que tem soberania. Ela apenas está falando em nome do Estado. Certo? E aí nós vamos relembrar alguns conceitos lá do direito constitucional, que é o seguinte, ó. Qual é a forma de governo do Brasil? República. Qual é o sistema de governo do Brasil? Presidencialismo. Qual é o regime de governo do Brasil? Democrático. E qual é a forma de Estado? Federativo. Federação. Ok. Olha só. A nossa aula de hoje ela tinha como tópico Estado, governo e administração. Aí você pergunta, professor, o que é o Estado, o que é o governo? Pessoal, o Estado-nação, é a nação politicamente organizada. Eu estou comparando aqui a nação, o Estado-nação, com um helicóptero. A nação organizada ali, politicamente organizada, é o Estado. E quem é o governo? O governo é a administração ali, ó. Né? É o piloto. O piloto que conduz o Estado. Quem conduz o Estado, a governança ali é o governo. O governo conduz o Estado. E ele faz isso através da administração. Então, olha só, o piloto quem conduz o Estado é o governo, certo? O governo conduz o Estado. E ele usa o que para conduzir esse Estado? Ele usa outra coisa, a administração, né? A administração pública. Tranquilo?
Então, fique ligado nesses conceitos, porque eles são comumente cobrados em prova. Antes de a gente falar de nação, olha aqui, ó, a diferença entre governo e administração. Eu troquei a ordem aqui, para não complicar o slide de ter que voltar. Nós vamos fazer um conceito rápido de nação. Nós falamos de Estado, né? O Estado é a mesma coisa que nação? Não é, pessoal. Olha só. Nação é a união entre o mesmo povo com um sentimento de pertencimento e de união. Então, olha só. Nem sempre uma nação equivale a um Estado ou um país. Havendo dessa forma muitas nações sem território. É possível ter uma nação sem território? Sim. É possível ter uma nação sem a soberania constituída? Sim. Por isso que é possível você ter uma nação que não seja reconhecida como Estado. Então, Estado é uma coisa, nação é outra. Ok? Beleza. Mas vamos voltar para o nosso conceito. Nós vimos o seguinte, ó. Você tem um Estado, né, que é uma nação ali totalmente politicamente organizada. Ali. E aí, quem é que pilota, quem conduz esse Estado? O governo. E qual é a diferença entre governo e administração? Primeiro a gente vai para o governo. O governo é uma condução política dos negócios públicos. É um conjunto, olha só, de órgãos, poderes que se orientam, se organizam para fins políticos de comando. É uma expressão da soberania interna do país, sendo conduta independente, mas política e discricionária. Então, o governo é quem cuida da condução política, pessoal. O governo é a condução política de um Estado. Isso é o governo. E o que é a administração, pessoal? A administração nós podemos ver o seguinte, ó, no sentido formal e no sentido material. No sentido formal, a administração é o conjunto de pessoas jurídicas, órgãos e agentes. Então veja, a administração aqui é quem? A administração é a mão na massa. Né? Veja que o governo é uma política. A administração é a pessoa que vai fazer aquele trabalho. Né? Então, são os servidores públicos, os agentes, são as empresas públicas, são os órgãos. Né? É quem? Isso é administração pública. Em sentido material, são as funções e os serviços. Né? São as funções públicas. Em sentido material. Ou seja, a administração é o aparelhamento. É o aparelho. Os instrumentos são as pessoas, são os órgãos, as pessoas jurídicas. É quem? Né? É o aparelhamento. Você entendeu isso? Isso é administração pública. Tá? Administração pública. Já o governo é a condução política disso tudo. Ok? Tranquilo? Vamos para uma questãozinha tranquila aqui. Comparativamente, governo e Estado são entes diferenciados por várias características. Assinale as alternativas seguintes. Aqui exprime corretamente uma dessas características. E aí, pessoal? 10 segundinhos para você resolver essa questãozinha aí. Galera do chat aí, coloca aí 5 pontos e a letra da questão.
Nós já extrapolamos o nosso tempo aí, ó. Já era para estar partindo, né? Para a igreja, hoje é domingo, hoje é o dia de ir para a casa de Deus. Bora lá. Veja bem, letra A. Estado é o elemento condutor do governo. Errado. O Estado é o helicóptero, o governo é o piloto. Então, é o contrário. O governo é o elemento condutor. Quem conduz o Estado, quem pilota ele, é o governo. Então, nós temos aqui, ó, letra B. O governo é o elemento condutor do Estado. O governo é o piloto do Estado. Você entendeu isso aí? Tranquilo? Então, se você entendeu, vamos avançar para mais uma questão, nossa última questão para encerrar o encontro de hoje. A cita alternativa se refere ao conceito de administração pública. Qual é o conceito de administração pública, pessoal? Nós já vimos que a administração é quem, né? Então, a administração, pessoal, é o conjunto de quê? De órgãos. As funções, os serviços. Ok? É o conjunto de órgãos. É quem faz. Tá? A administração é quem. Ok? E aí nós temos o gabarito aqui, a nossa letra B. Pessoal, com isso, nós encerramos o nosso encontro de hoje de Direito Administrativo sobre Estado, Governo e Administração. Vou encerrar aqui a aula. Um abraço e até a próxima.